Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Engenheiro da concessionária da linha amarela é ouvido na CPI da Câmara, que apura possíveis irregularidades no contrato da Prefeitura com a empresa. Por quilômetro mantido, a linha amarela tem, se não o maior, um dos maiores preços cobrados no Rio de Janeiro, quiçá no planeta. O presidente da Câmara do Rio recebe servidores administrativos para discutir plano de cargos, carreiras e salários para a categoria. Hoje a cidade não tem condição, rigorosamente, de atender ao justo pleito dessa categoria. E o Tribunal de Contas do município discute cessão do Sambódromo ao governo do estado. O tribunal sente a necessidade, de maiores informações por parte do poder público, da prefeitura, no sentido de que essas informações sejam encaminhadas para que até possamos deliberar melhormente em relação a esta matéria. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre o encontro do presidente da Câmara com agentes administrativos da Prefeitura. O vereador Jorge Felipe recebeu os servidores que reivindicam um plano de cargos, carreiras e salários para a categoria. Parte dos 7.000 servidores administrativos da Prefeitura lotaram o Salão Nobre da Câmara. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, para tratar do plano de cargos, carreiras e salários da categoria. O servidor público municipal, que representou os agentes administrativos, disse que a luta da categoria pelo plano já dura mais de 10 anos. Ele ainda lembrou que os servidores conseguiram que uma gratificação no valor de R$ 1.200 fosse incorporada ao salário, mas que a luta da categoria não termina aí. Essa gratificação ela não supre a demanda da categoria. Tá? O que vai realmente dignificar a categoria será o plano de cargos e salários, onde através dele a categoria vai ser devidamente valorizada e dignificada naquilo que ela merece. A defasagem salarial da categoria também foi questionada. Nós estamos há 12 anos ou 15 anos já defasados, sem nem pertencermos ao nosso o piso igual ao do nosso colega médico e tendo colegas no mesmo setor, o que é ilegal pelo nosso Estatuto do Servidor Municipal, de colegas receberem o dobro salarial nosso da função que exercemos. Que a perícia médica é uma função de importância que economiza aos cofres públicos. Durante a reunião, um documento com 3.000 assinaturas foi entregue ao vereador Jorge Felipe, que disse que todos os 51 parlamentares da casa estão sensíveis ao pleito dos agentes administrativos. Jorge Felipe voltou a falar do projeto de lei do Poder Executivo que altera as regras para a incorporação de gratificações dos servidores públicos. Ontem nós tivemos uma reunião a respeito desse tema. Eu espero que até sexta-feira o prefeito mande as correções que ficaram pontuadas. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma reunião das comissões permanentes, uma reunião conjunta. E aprovado o parecer, na semana que vem nós estamos pretendendo submeter a deliberação do plenário em primeira e segunda votação, de forma que assegure o direito adquirido dos servidores, que hoje está em risco
em face da determinação da emenda, do previsto na emenda constitucional, e também vislumbrando a possibilidade de dar prosseguimento, e aí é uma questão que ainda vai ficar passível de discussão futura. Para o presidente da Casa Legislativa, o momento é de paciência e cautela para apresentar um projeto de cargos, carreiras e salários da categoria. Para o Tribunal de Contas do município, a Prefeitura está no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece um limite de gastos ao poder público. Hoje a cidade não tem condição, rigorosamente, de atender o pleito, ao justo pleito dessa categoria. Entretanto, a perspectiva é de melhoras na economia, é de melhora na arrecadação e que a Prefeitura saia do limite, porque hoje ela está violentando o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos expectativa que, para o ano vindouro, essa situação se equacione e poderemos finalmente discutir e aprovar essa proposta. A sessão começou com uma homenagem póstuma. O vereador Tarcísio Mota pediu 1 minuto de silêncio pela morte do compositor Elton Medeiros, que lutava contra consequências de uma pneumonia. Durante a votação, a Câmara aprovou lei do vereador Alexandre Arraes, que inclui a verificação do sistema de esgotamento sanitário na auto-vistoria predial periódica. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto dos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho, Wellington Dias e Otone de Paula, que trata de demolições de prédios na capital. O projeto estabelece que imóveis demolidos deverão ter laudo da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, constatando que não existe animal no local. A partir de agora, o dia de São Francisco de Assis, padroeiro do bairro do Rio Comprido, passa a fazer parte do calendário oficial da cidade. O autor do projeto, aprovado em segunda discussão, é o vereador Rafael Aloísio Freitas. A sessão também foi marcada por um embate entre os vereadores Jones Moura e Fernando William, que criticou o que chama de absurda quantidade de carros rebocados nos bairros da Barra e do Recreio. O vereador Jones Moura entendeu que o comentário era uma crítica à atuação da Guarda Municipal. Eu peço sempre que o mínimo que nós tenhamos aqui sejam dispositivos para fundamentar os atos de quem tem fé pública para fazer, a exemplo dos guardas municipais. E eu não consigo dizer aqui que homens treinados, capacitados, concursados, que têm ouvidoria, que têm corregedoria, estão multando indiscriminadamente, como o senhor disse. Eu não consigo provar isso. Então eu não falo isso. Porque se eu falo, eu causo no sistema político da cidade do Rio de Janeiro um alvoroço desnecessário. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. E muito mais, se nós queremos organizar o governo municipal, se nós queremos trazer governabilidade à cidade em prol da sociedade carioca, eu preciso que a máquina pública funcione. Eu não fiz acusação à Guarda Municipal, que o senhor é o legítimo representante, eu disse aqui. Até imagino que aqueles guardas municipais ali, em sua maioria, estão agindo de acordo com uma legislação absurda, no meu entendimento, por isso vou propor a sua mudança, que literalmente retira o carro de pessoas que colocaram o carro num estacionamento, que no momento que ele colocou o carro no estacionamento não havia quem vendesse o vaga certa, portanto não tinha como ele pagar, ele deixa o carro ali, supondo que ao retornar vai pagar o vaga certa, e quando ele chega, a Guarda Municipal levou o carro dele do estacionamento. Isso é absurdo, inaceitável, não tem justificativa. Na sessão desta quarta-feira, também foi aprovado o projeto de lei complementar que trata do uso de um terreno no condomínio Riviera dei Fiori, na Barra da Tijuca. O projeto, de autoria dos vereadores Tiago Carribeiro, Doutor Jairinho, Carlo Caiado, Doutor Carlos Eduardo e Professor Célio Luparelli, diz que, em caso de mudança da finalidade atual, o terreno só poderá receber instalações do serviço público ou áreas de esporte e lazer.
O vereador Major Elitus Além pediu 1 minuto de silêncio pela morte do cabo Rafael dos Santos Neves, depois de um ataque de traficantes ao PP da Fazendinha, no Complexo do Alemão. O vereador lamentou a morte do policial militar. O Rio de Janeiro se tornou uma zona de guerra. Eu poderia falar aqui, senhor presidente, durante horas, sobre o que levou esse estado, né? Hoje nós lutamos para evitar a implantação do narco-estado. A maior parte do território carioca e fluminense está sob o domínio de facções. Atiraram contra o Cabo Neves, atiraram contra a equipe dele. Foram 3 policiais feridos e ele não resistiu e morreu. Então, por favor, respeitem essa profissão. A CPI que apura possíveis irregularidades no contrato de concessão entre a Prefeitura e a empresa que administra a linha amarela ouviu nesta quarta-feira um diretor da concessionária. Uma inspetora do Tribunal de Contas do município também prestou depoimento. O primeiro a prestar depoimento foi Marcos Rosa, diretor superintendente da Lanza, a concessionária responsável pela gestão da linha amarela. Ele explicou o motivo do preço do pedágio, que custa R$ 7,50. O valor da tarifa chegou ao nível que está decorrente do contrato e dos seus aditivos. Isso é decorrente de todo esse processo que vocês estão investigando e que a gente tem se debruçado sobre ele. A questão de ele ter um valor maior ou menor, comparável com A ou com B, nesse momento não cabe a gente avaliar isso, dado todos os documentos e dado o contrato de concessão, o qual a gente cumpre os parâmetros da concessão, os parâmetros de desempenho, toda a fiscalização que a própria Prefeitura, como poder concedente, executa durante a sua atividade rotineira. Por quilômetro mantido, a linha amarela tem, se não o maior, um dos maiores preços cobrados no Rio de Janeiro, quiçá no planeta. Por dia passam, em média, 110 mil veículos na Praça do Pedágio. O presidente da comissão, o vereador Fernando William, questionou que uma cláusula de reequilíbrio financeiro que favorecia a Prefeitura foi retirada do contrato. Se você prevê um contrato que tem um determinado valor para 55 mil automóveis e chega a 100 mil automóveis, óbvio que o lucro da empresa cresceu muito. O argumento é que, mas não sei aonde, por conta da crise, o número de automóveis diminuiu e aí o risco do contrato. Ora, alguém imagina que uma via como a linha amarela vai diminuir o número de carros? Ao contrário, a tendência é crescer cada vez mais. O modelo econômico do contrato da linha amarela partiu de uma tarifa dada, a tarifa que ia ser praticada era dada, e o risco de demanda sempre foi sempre foi da concessionária. Analisando os documentos, a gente vê que no processo administrativo 03/004-294/02, as folhas 605, o senhor procurador-geral do município, o senhor Júlio Ribeiro Horta, em uma promoção, afirma ratifica exatamente isso que eu estou falando. Então, assim, pela análise do documento, a quantidade de veículos era um risco atribuído à concessionária. Em seguida, foi a vez do Tribunal de Contas do município prestar depoimento. De acordo com Marta Varela, inspetora do órgão, a Lanza não enviou documentação suficiente para terminar o relatório. Estamos dependendo ainda da chegada de alguma documentação, que foi o que eu pedi um prazo, mas como nós temos um deadline, chegando ou não até determinada data, a gente tem que fechar o relatório para apresentar a vocês. Relator da comissão, o vereador Tiago Carribeiro, questionou os critérios da Lanza para orçar as obras de melhorias na via e que estavam previstas no contrato da concessionária com a Prefeitura. A Prefeitura adota uma tabela de preços que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, exemplificando. Em 2010, em janeiro de 2010, a Fundação Getúlio Vargas diz que o saco de cimento custa R$10. Não pode a Lanza ter pago R$15 nesse saco de cimento, sendo que a tabela de preço da Prefeitura, que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, determina um valor menor. Se o valor ainda fosse menor, a gente talvez nem estivesse criando esse problema todo. Mas todos os valores apresentados já parecem prematuramente que são maiores. O contrato entre a Prefeitura e a Lanza existe desde 1997 e foi prorrogado até 2037. Desde o começo do ano, as duas partes têm travado batalhas judiciais que incluiu a suspensão do pagamento do pedágio
no sentido fundão por 3 vezes em apenas 5 meses. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, o prejuízo aos cofres públicos é de aproximadamente R$1 bilhão e 600 milhões. Significa que essa obra já foi paga várias vezes. Tarifa absurda de pedágio e que, particularmente, no meu modo de entender, já chegou o tempo disso aí, a questão da prefeitura retomar para si esta obra. A comissão tem até o dia 23 de outubro para apresentar o relatório final. Os parlamentares agora aguardam uma série de documentos solicitados à Lanza. Eles vêm se negando a informar, na verdade, uma série de dados que é fundamental para poder essa investigação ir a fundo da CPI. Sem o relatório final do Tribunal de Contas, eu não irei fechar meu relatório. Seria até uma irresponsabilidade da minha parte. Câmara do Rio aprova projeto de lei complementar que determina a presença de brigadas de bombeiros civis em locais de grande movimento. Parlamentares discutem proposta do Poder Executivo que altera regras para a incorporação de gratificações dos servidores municipais. Representantes de empresas responsáveis por contratos de manutenção são ouvidos pela CPI do túnel acústico. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à secretária especial nacional da Saúde Indígena, Silvia Nobre Lopes. E você vai ver no próximo bloco. Sessão do Sambódromo ao Governo do Estado é discutida pelo Tribunal de Contas do município. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. O Tribunal de Contas do município discutiu nesta quarta-feira a questão que envolve a cessão do Sambódromo ao Governo do Estado. Um dos conselheiros pediu vistas do processo e a discussão vai ser retomada em outra sessão. O Tribunal de Contas do município encaminhou no início da semana um ofício ao prefeito Marcelo Crivella. No documento, recomenda uma mudança na legislação pela Câmara Municipal antes da transferência do Sambódromo do município para o Estado, já no Carnaval de 2020. A discussão esbarra em uma questão legal, porque a gestão do Carnaval Carioca é de responsabilidade exclusiva da Prefeitura. O tema foi analisado em sessão, no plenário, pelo relator do processo, conselheiro e corregedor do Tribunal de Contas do município, Ivan Moreira. Em que pese haver ou não justificativas econômicas que corroborem a transferência do Sambódromo do município ao Estado, insisto que este ato administrativo não pode ser feito sem, preliminarmente, haver uma discussão ampla e detalhada das consequências que possam surgir em decorrência do mesmo. A transferência do Sambódromo do município para o Estado esbarra em várias dúvidas que precisam ser esclarecidas, como, por exemplo, o setor 11, uma das áreas mais privilegiadas da passarela do samba. Além disso, existem mais de 1.000 alunos divididos em escolas e creches, e também os acordos firmados em contratos com patrocinadores. Durante a sessão, o conselheiro José Moraes pediu vista do processo e, por isso, saiu de pauta. Entendemos que é uma matéria de suma importância, né, para toda a cidade, né, e que o tribunal sente a necessidade, né, de maiores informações por parte do poder público, né, da prefeitura, no sentido de que essas informações sejam encaminhadas para que até possamos deliberar, né, melhormente em relação a esta matéria. O Tribunal de Contas do município analisa o tema a partir de uma representação encaminhada pelo vereador Tiago Carribeiro. Ele afirmou que a doação do imóvel depende de uma autorização do Legislativo. O vereador Raimon, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, acha fundamental que essa mudança de administração do Sambódromo seja analisada pelos vereadores. A iniciativa do vereador logrará êxito, ela está corretíssima, porque a Lei 2.720 de 1998 diz que o Carnaval é de atribuição exclusiva e intransferível da Prefeitura do Rio de Janeiro.
O Tribunal de Contas do município, inclusive, já orientou o prefeito Crivella de que se ele, de fato, quiser levar adiante o seu intento de passar a administração do sambódromo e do carnaval para o governo do estado, ele teria que inicialmente ou primeiramente teria que fazer a modificação na lei 2.720. E para modificar a lei, o prefeito precisa ter aqui a anuência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente vai ter que apreciar esse projeto de lei. O secretário estadual de Cultura, Juan Lira, disse que não há um impasse jurídico. Ele comentou o assunto durante a gravação do Rio TV Debate, sobre os rumos do carnaval. O acordo que está sendo estudado entre o nosso governador Wilson Witzel e a Prefeitura do Rio de Janeiro, entre as duas procuradorias, Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Município, todo o estudo tem sido feito embasado na legislação municipal, na legislação estadual. Os instrumentos jurídicos envolvidos nessa negociação são todos instrumentos jurídicos legais, constitucionais, respeitando todas as legislações. Então, todo cuidado está sendo feito para que tudo seja feito estritamente dentro da lei e assim, muito em breve, o nosso governador Wilson Witzel, junto com o prefeito Marcelo Crivella, vão estar aí anunciando esse acordo. Um debate na Câmara do Rio reuniu representantes nigerianos e brasileiros ligados à cultura negra. A mesa de debate foi composta por representantes nigerianos e brasileiros ligados à cultura negra, além de empresários e estilistas. O principal objetivo do encontro é o intercâmbio entre Rio de Janeiro e Nigéria para o desenvolvimento de projetos culturais e sociais, além da possibilidade de empreendedorismo. A nossa proximidade com a Nigéria é muito grande, até porque a Nigéria hoje é o país que tem a maior concentração de negros no planeta. E a segunda maior concentração está no Brasil. Então a gente tem assim, uma irmandade muito grande. Nós temos um projeto de lei que coloca o Dia da Nigéria no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos para aprovar em breve. E temos um outro projeto também, que é um projeto de geminação, que constitui as duas cidades, o Rio de Janeiro e Ifé, como cidades irmãs. A princesa Toyin Colade é uma das principais representantes do grupo étnico Iorubá, um dos maiores da África Ocidental. Em sua primeira vez no Brasil, está em missão de estreitar os laços culturais e comerciais entre os países que, segundo ela, são irmãos. I'm here today to bring the culture of Nigeria to Brazil, because we are all one. Eu estou aqui hoje para trazer o Cultura Nigéria para cá, para o Brasil, porque a gente somos uma só, irmãos. Essa importância que nós temos de estar recebendo a princesa Toyin para o município do Rio vai ser muito importante, porque a nossa cultura ela está precisando muito, principalmente eu que sou oriundo de comunidade, tem muito jovem com desempregado muito grande. Como eu faço parte da Comissão de Trabalho, Emprego e Renda, nada mais justo tentar fazer essa parceria para trazer oportunidade de trabalho para os nossos jovens. O samba brasileiro perdeu um de seus maiores nomes. Foi enterrado nesta quarta-feira o compositor Elton Medeiros. Já aos 14 anos de idade, Elton Medeiros dava os primeiros passos no samba, desfilando em blocos e compondo. Foi fundador da Escola de Samba Tupi de Brasipina e integrou também a Aprendizes de Lucas. O artista integrou o grupo Os Cinco Crioulos, junto com Nelson Sargento. Compôs e tocou com outros mestres, como Paulinho da Viola, Cartola e Nelson Cavaquinho. Um dos seus maiores sucessos é O Sol Nascerá, em parceria com Cartola. O sol nascerá, fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. Elton ficou internado por um mês para tratar uma pneumonia. Recebeu alta, mas na segunda passou mal e foi levado para a Casa de Saúde Pinheiro Machado, onde acabou morrendo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.